Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos nesse mês de maio tratando dos assuntos sobre família. E eu quero tratar de um assunto hoje. Eu sei que vou provocar alguns, mas olha, foi você que escolheu esta mulher. Então foi você que escolheu sua mulher. Foi você que escolheu. Se ela era boa ou ruim, você que escolheu. Então, a escolha foi sua. Não foi ninguém que tomou essa decisão por você. Eu quero mostrar uma passagem bíblica que mostra um servo de Deus mesmo, que também na sua escolha errada, mas a escolha foi dele. Veja só Gênesis 29, verso de número 18. Diz assim, ó: E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Deixa eu explicar um pouco o contexto do que aconteceu aqui. No capítulo 27, houve uma tragédia em uma família. Isaac e sua esposa, ela começou a puxar para o lado do filho Jacó, Isaac para o lado do filho Esaú, e aquela história que muitos conhecem, ou quase todos vocês conhecem, estão ouvindo aí. Primeiro, Jacó enganou Esaú com a questão da compra da primogenitura, a troca por um prato de sopa. E depois, na questão do pai, mentiu para o pai, enganou o pai com o apoio da mãe, a mãe que incentivou. Ela chegou a dizer que se algo acontecesse, que aquela maldição caísse sobre ela. Foi muito sério aquilo. Depois de tudo que ele trouxe o animal, mentiu, enganou o pai, recebeu a bênção de Jacó, quando Esaú chegou, já não tinha mais bênção. E ele disse: assim que pai morrer, que era Jacó, eu mato meu irmão, que o pai Isaac, que eu mato meu irmão Jacó. A mãe ficou sabendo e mandou que Jacó fugisse. Então, no capítulo 28, você encontra Isaac dando a bênção a Jacó para ele procurar uma esposa na parentela dele. E Jacó se mandou e fugiu. Quando Jacó encontrou a parentela aqui, logo ele encontrou uma moça. E a Bíblia menciona que Raquel era bonita. Bonita que o homem trabalhou 7 anos. Depois foi enganado pelo sogro, trabalhou mais 7 anos. Ele era apaixonado por Raquel. Mas é triste, sabe por quê? Em nenhum instante a Bíblia menciona que Raquel amou Jacó. A Bíblia menciona que Jacó amou Raquel, mas a Bíblia não menciona que Raquel amou Jacó. Essa mulher, ela começou uma briga com as irmãs, porque Jacó acabou casando com Lia e a concubina, com Raquel e a concubina. E nesse casamento, Lia tinha filhos e Raquel não. E Raquel chegou a questionar Jacó: por que você não me dá filhos? E ele diz: por acaso eu sou o problema? Vá conversar com Deus, o problema é seu, não meu. Ele tinha filhos com Lia e não tinha filhos com Raquel. Então ela questionava, ela queria filhos, tentava prender Jacó com os filhos. Essa mulher, Raquel, ela chegou a trocar uma noite do marido pelas mandrágoras. Nós temos aqui no capítulo 30, no versículo de número 14, capítulo 30, verso de número 14, diz assim, ó: E foi Rúben nos dias da ceifa, Rúben era o primeiro filho de Lia, Jacó e Lia, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: ora, dá-me das mandrágoras de teu filho. Verso de número 15. E ela lhe disse: e já pouco que hajas tomado o meu marido, tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso que ele se deitará contigo esta noite, pelas mandrágoras de teu filho. Ela trocou uma noite do marido. Então veja que tipo de mulher que era Raquel. Mas Jacó a amava, ela não amava. Foi ele que escolheu. Ele que escolheu Raquel. Então veja, quantos casais brigam às vezes, vêm até o gabinete conversar, e eu digo: meu querido, quem escolheu esta mulher? Mas pastor, quem escolheu esta mulher? Foi você. Então você tem que viver com ela o resto de sua vida. Tente trabalhar, tente mudar o que é possível, mas você tem que conviver o resto de sua vida. Raquel, irmãos, era uma mulher tão ruim
que ela roubou os ídolos do pai. Quando os anos passaram, quando Jacó resolveu ir embora, voltar para a sua terra, ele conversou com as duas, Raquel e Lia, e resolveram voltar. O que Raquel fez? Roubou os ídolos do pai. Vamos ver? Capítulo 31, verso de número 19. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Quando você vê um verso bíblico desse aqui, parece uma coisa simples. Um ídolo era um deus. Era a proteção daquela pessoa. O ídolo me guardava. Por isso que a Bíblia fala idolatria. Então, Raquel foi lá e furtou os ídolos do pai. Raquel nunca conheceu, ela nunca se entregou ao Deus de Jacó. Observe que ela furtou os ídolos do pai. Furtar os ídolos dos pais é ter confiança nos deuses, nas divindades, menos no Deus eterno. Imagina roubar o próprio pai. Logo em seguida, ela mente para o pai. Quando o pai encontra, o pai diz que iria matar, mas Deus se apresenta ao pai Labão e diz: olha, você vai encontrar Jacó e não lhe faça nenhum mal. Eu, Deus de Jacó, estou lhe ordenando. Quando ele encontra Jacó, ele não faz nenhum mal a Jacó, ele diz que Deus apareceu a ele naquela noite e deu uma ordem para não fazer nenhum mal a Jacó. Quando o pai pergunta aqui no capítulo 35, verso 32, diz assim: com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante dos nossos irmãos o que é teu do que está comigo, e toma-o para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Ela agora mente para o pai, para enganar o próprio pai com os deuses que estavam escondidos embaixo da sela do seu cavalo. Imagina que tipo de mulher que era Raquel. Ela ganhou o presente de Deus, que planta-se, colhe. Ela pediu tanto filho, filho brigou tanto com Jacó, morreu no parto de Benjamim. Ela não teve o direito de ser sepultada no mesmo sepultamento de Abraão e Sara, no mesmo sepultamento de Isaac e sua esposa, no mesmo sepultamento que Lia foi sepultada. Ela não teve esse direito. Ela pagou por aquilo que ela plantou. Mas esse texto nos mostra o quê? Foi você que escolheu sua esposa. Então, vá ser feliz com ela. Jacó não podia separar. Deus foi lá, deixou viúvo, ele acabou ficando com quem? Com Lia. Mas Deus não ensina bigamia, tá? A Bíblia não ensina bigamia, não. A Bíblia diz um só casamento, uma única esposa, um único marido, tá? A Bíblia faz citações, a Bíblia não ensina sobre a bigamia, tá bom? Agora, Jacó não separou com toda a ruindade, com todos os erros. Por quê? Foi ele que escolheu. Então, se ele escolheu errado, se ele tanto amou e ela não amou, ele não percebeu isso antes. Teria que ter percebido isso quando? No namoro, quando estavam se conhecendo, naquele período. Tratando o namoro, lembrando, é um desposamento, não é namoro. Então, você que escolheu, não foi outra pessoa. Então, vá ser feliz com sua esposa, vá viver eternamente, foi assim que Deus preparou. Pague o preço de uma escolha errada se fez. Clame a Deus para Deus ajudar, tá bom? Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, que Deus esteja nos orientando a cada dia. Vamos orar. Pai, te agradeço, ó Deus, por mais esse dia, por mais esse momento na tua casa. Te agradeço, ó Deus, pela oportunidade de estarmos tratando os assuntos sobre família nesse mês de maio. Fala aos nossos corações, fala aos corações das pessoas que estão assim assistindo estas mensagens. Ajuda-nos. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.